Nós vamos conhecer hoje uma história inspiradora que começou na garapa, mas não de forma tão doce, com alguns desafios. E hoje conquistou não somente o nosso estado, como o Brasil inteiro. Essa história ela tem a ver com o Moacir Duim. Moacir Duim que está aqui comigo, bem aqui na frente. Tudo bem, Duim? Como é que você está? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, mas além da parte empreendedora. Quem é o Duim? Oi, Thay, tudo bem? Então, uma história assim, né, de muito trabalho, né, de um começo árduo, mas uma história bacana, uma história bonita, né? E assim, tudo começou na década de 76, ainda era Mato Grosso, meus pais vieram para Campo Grande e falando assim, vamos montar uma garapa, uma garaparia. Lá no Mato Grosso não tem garapa com limão, com abacaxi. E aí nós viemos, eu ainda era criança e assim foi. Meu pai viemos para cá, montou-se essa garaparia e ali começamos, eu muito criança, trabalhava, né? Naquela época, assim, os filhos ajudavam muito os pais, né? Ia para a escola, voltava e tinha que trabalhar com o pai. Então, qualquer que fosse, né, a sua profissão, o filho era muito presente. E ali eu estava na garapa e o povo não conhecia o que era uma garapa com limão, com abacaxi. E a gente montou a garaparia, a gente vendia 500 copos de garapa por dia, era Nossa! uma coisa assim fabulosa. E foi crescendo, foi tomando dimensão, foram passando os anos, né, muito trabalho. E aí eu casei muito cedo, né? Com 18 anos, já estava casado. Aí meu pai falou, então você vai casar, vou te dar uma garaparia. E assim eu comecei a vida. E como é que era essa parte, assim, da garaparia? Porque a gente pensa só na venda, mas por trás da venda tem toda uma estrutura. Quem fazia isso era você? Era a gente, assim, era eu, era meu pai, né? No começo era só nós dois. Tinha minha irmã também, né? Ela chama Rô. Então era uma família, assim. E aí a gente acordava de madrugada, ia pro canavial cortar cana, isso 2 horas da manhã. Nossa! E 11 horas já tinha que estar de volta com a cana, limpar, levar para garaparia, cortar. Então, Sempre vocês fazendo isso. sempre a gente. Aí nós fomos crescendo, aí depois já contratava um funcionário, mas assim, quem ia cortar cana? Era eu, era meu pai. E aí você ia lá, cortava a cana, limpava, levava para garaparia, e depois ficava lá o dia todo vendendo, chegava em casa de noite, tomava banho correndo, ia para a escola, e depois já parei com a escola também. E assim foi indo. Daí você disse que casou cedo. Quando você casou, seu pai falou, vai, toma, cuida das É, suas coisas, não tenho meu mais pai nada a falou ver. assim, meu pai falou assim, bom, você quis casar cedo, então agora você vai. Vou te dar 50% numa garaparia. Casar cedo quanto? Quantos anos? Tinha 18. Casei com 18 anos. Tinham quantas garaparias na época já? Na época a gente já tinha umas 5 garaparias. O negócio foi Legal, ficando cresceu. grande. E aí meu pai me deu 50% de uma garaparia e eu já comecei a plantar minha cana. Cheguei a ter 14 hectares de cana plantada. Era muita cana, daí já tinha funcionário. E uma história bacana que um dia nisso, assim, a gente desde criança, sempre trabalhando muito, eu acho que Deus dá o dom para as pessoas, né? E Deus me deu um dom de ser comerciante, de gostar do comércio, sempre estar ativo. E um dia eu me lembro, assim, eu estava na garaparia, chegou um senhor, me dá um copo de garapa. Com abacaxi e com limão. Eu quero experimentar isso com abacaxi. Tá. Tomou. Ele falou, quem que é o dono aqui? Eu falei, é meu pai. Como que é o nome dele? Eu falei, Moacir. Ele falou, e o seu? Eu falei, eu sou Moacir Filho. Ah, então tá bom. Não, é que eu tenho uma garaparia para vender. Eu falei, é? Eu vou falar com meu pai. Tá bom. Quando foi no outro dia, meu pai chegava mais tarde, não encontrava. Eu falei, escuta, eu falei com meu pai, quanto que o senhor quer nessa garaparia? Ele falou, eu quero tanto. Aí eu já fui lá, já comprei essa garaparia para mim. Então já virou 1,5. Já virou uma garaparia e meia, tá? E aí foi indo, né? A gente foi crescendo, depois comecei a vender cana. E foi passando o tempo. Aí já veio o segundo filho, né? E a gente ali sempre mexendo com a cana, com a garapa.
Mas chegava na época dos frios, assim, era muito frio, muita chuva, né? E aí você ficava ocioso. Aí nisso a gente já, né? A gente começou com uma Kombizinha, aí passou por uma caminhonetinha diesel, aí passou por uma 4000, aí depois eu já cheguei a ter 2 caminhões para entregar cana, cortar cana, já vários funcionários, né? E foi passando o tempo, e a gente ali agarrado, trabalhando, né? Sempre muito difícil, mas assim, sempre tendo aquele sucesso, né? Sempre muito empenhada, assim. Eu tinha uma vontade assim muito grande de conquistar, de correr atrás. Então a gente, para acordar 3 horas da manhã, nem piscava. Ia trabalhava, e não tinha hora para almoçar, né? E assim foi passando o tempo. Mas você falou do dom da comunicação, né, da arte de ser comerciante. Mas tem outro dom aí que você está esquecendo, que é o dom da vontade. A vontade não é para qualquer um, porque senão existiriam várias histórias iguais à sua, e não existem. Então, assim, a sua visão empreendedora também de querer além fez a diferença. Então, e aí, assim, com essa vontade, essa garra, chegou, eu lembro assim, né, a gente lembra claramente, a gente tinha uma roda de amigos e um amigo chegou para mim e falou: Duim, você é muito trabalhador. Eu falei: então, pai, tem que trabalhar. Ele falou: tem um amigo meu, mexe com semente, e eles vivem precisando de fazer um frete, levar uns peão na roça, não sei o quê. Eu falei: eu levo. Ele falou: então vai dar certo. Eu falei: quem que é? Queria até mandar um abraço para ele, seu Ademar Rios, Marcelo Rios. E eu fui fazer o primeiro frete para eles. Eu já fazia vários fretes, mas com semente de pastagem. Calma. Segura essa história, calma, que vocês viram que tem spoiler aqui, a gente só falou da garapa ainda. Falando de garapa, a gente tem que experimentar uma garapa, gente. É assim, é uma lembrança, né? Traz uma memória afetiva. Obrigada. Senhora, isso aqui, assim, toda vez que a gente passa, olha uma cana, olha uma garapa, é uma satisfação, é um prazer. Tintim, a você, a sua família, as suas raízes. Deixa eu experimentar. Se eu te contar que a última vez que eu tomei garapa foi, pequenininha. Não vamos falar de tempo, né? Você sabe que a garapa, ela baixa um pouquinho a pressão. Ela é um calmante, né? Uhum. Você toma um copão de garapa, você relaxa. Então, tinha muito cliente que ia lá, tomava 2 copões de garapa. Falava: agora eu vou embora. E aí, Thay, eu estava ali um dia conversando com esse amigo, apresentou o seu Ademar e ele falou: preciso levar uns peão lá numa roça, assim, para colher uma braquiária. Eu falei: eu levo. Aí, tá bom. Conhecia alguma coisa de braquiária? Não. Eu fui lá, assim, fazer um frete. Só o frete? Naquela época, assim, você podia carregar as pessoas em cima na carroceria de caminhão. Você não tinha, né? Era diferente. Uhum. Aí saí com essa peãozada, levei tudo. E aí, muito bem remunerado, porque era para carregar, né, gente e tal. E eu tinha o dom de mexer com gente, tenho, graças a Deus. E ali, tá bom. Fui lá, levei o peão, voltei, ele me deu mais uns 2 fretes. Ele falou assim: Duim, você é trabalhador demais. Vou te ensinar a mexer com semente. Aí eu falei: mas será, seu? Ele falou: não, você tem que aprender, semente é bom, dá dinheiro se você trabalhar. Eu falei: não, mas eu estou bem na garapa, graças a Deus. Ele falou: não, vou te ensinar. E foi passando, tal, fiz mais uns, sei lá, meia dúzia de frete para ele, 2, 3 fretes. E eu ali tentando aprender com a semente. Vai, porque a semente, você tem que aprender o que é pureza, o que é tetrazório, o que era germinação. E naquela época não tinha as máquinas de colher semente, era na enxada. Era. Trabalho artesanal. Artesanal. Assim, eu lembro como se fosse hoje, os análises de semente era muito difícil. Então o povo pegava uma semente, ficava ali na mão, soprava, contava, apartava. Eu levei 1 ano para aprender. Falei: meu Deus do céu, tá bom. Nesse meio tempo, como é que estava a sua vida pessoal? Você tinha seu pai ainda? Tinha meu pai. Você tinha sua mãe, eles eram separados? Meu pai, assim, minha mãe era muito adoentada. E nessa época, assim, né, meu pai tinha montado as garaparias, tinha me dado a minha. E aí meu pai falou assim: meu filho, vocês estão criados e eu quero seguir minha vida.
cuidei da sua mãe até hoje, vou entregar para vocês, e vou entregar essa garaparia para vocês, e vocês vão cuidar da vossa mãe, e eu vou seguir meu caminho. Eu falei, não, meu pai, pode ir. Então, assim, meu pai cumpriu a missão dele, sabe? É isso que foi muito importante. E nisso a gente veio trabalhando. Aí eu aprendi a mexer com a semente, com o frete. Quando foi um belo dia, o seu Ademar falou assim, ó, tem uma semente para você comprar. Você falou que queria mexer. Colhemos uma semente de um medículo, assim, assim. Lembro até hoje, 1.740 quilos. Você tem dinheiro? Eu falei, seu Ademar, me deixa eu ver que eu vou ver. Quanto que dá? Tá. Aí tá, e fui lá, comprei essa semente. Fomos lá, pusemos num barracãozinho lá do seu Ademar, tal, pesamos tudo, analisamos a semente, ficou ali. O medículo sempre é meado de março, e passou. Aí quando foi setembro, agora começam os negócios. Tudo isso de espera para vender a semente. Isso de espera. Porque da colheita... É porque que nem soja, você vai vender verde? Não, você tem que esperar a época da comercialização. Os pecuaristas começam a renovar as pastagens, né? Então não era um retorno imediato, você fez um investimento. Mas sempre a garapa. Tá. Sempre cortando cana, garapa, sempre. E aí passou, quando foi setembro, vendi essa semente. Falei, meu Deus, olha, bom, eu vou mexer com semente. O dinheiro, então, para comprar essa semente veio da garapa. Da garapa e da cana, porque a gente tinha 14 hectares de cana. Eu já tinha 2 caminhões para vender cana. Eu entregava cana nesse Campo Grande, tudo que era garapeiro falava do Moacir Duim, conhecia o Duim. Então nós chegamos a ter 14 hectares de cana, 2 caminhões entregando cana e 7 garaparias no total. Nessa época, os seus desafios, então, eram do trabalho mesmo, era o desafio do trabalho, mas não financeiro. Financeiro já estava caminhando. Já estava caminhando. Assim, caminhar assim, um financeiro, assim, caminha bem, né? Mas quando você quer crescer, quando você almeja alguma coisa, então você sempre está apertado, né? Por quê? Porque você ganha um dinheirinho, você quer investir. Sim. Então, assim que foi começando. A gente começou a plantar a cana, a gente começou a comprar cana, comprou uma Kombi, aí comprou uma caminhonetinha diesel, comprou uma F4000, comprou um caminhãozinho. Para crescer tem que gastar. Aí que foi pro frete. Você já tinha 2 filhos nessa época. Isso, 2 filhos. E aí, eu tinha que trabalhar mesmo. Trabalhar. E quando foi nessa época, daí já era a época de 96, 97, aí eu já estava colhendo semente, já era um produtorzinho, mas sempre com a garapa. Nunca larguei da garapa e eu tinha medo, né? Eu falei assim, bom, 2 passarinhos na mão é perigoso, né? Então vamos ficar com um garrado aqui, o outro nós vamos vendo, né? Vamos ensinando ele. E foi dando certo. E eu começamos a colher semente. Eu comecei a ser um produtor de semente. Acabei conhecendo a mulher da minha vida, que é a Cristiane. Aí todo mundo chega e fala, Duim, você está namorando uma japonesa, ela é japonesa. E eu comecei a namorar a Cristiane, eu estava separado. E aí eu colhia semente, vendia garapa, vendia cana, né? E aí comecei a namorar essa Cristiane. E ela é filha de médico, formada, bancária, trabalhava em banco, não quis exercer a profissão. E começamos a namorar. Quando foi um dia, eu falei assim, meu amor, você dorme aqui quase todo dia comigo. Bora casar. É um golpe, hein? Eu caí nesse golpe também. Então, tá, ela olhou pra mim, ela me enrolou acho que uns 3, 4 dias. E eu fiquei muito apreensivo, porque eu falei, mas rapaz, mas era o que eu queria, sabe? Eu vi nela uma mulher de muita fibra, companheira. Aí quando foi uns 3, 4 dias, eu falei, e aí? Ela falou assim, eu topo morar com você, mas a gente mora junto, se der certo a gente casa. Eu falei, então tá combinado. Aí nisso eu tinha uma casinha para cima da casa da minha mãe já. Aí nós fomos morar junto ali, trabalhando, e garapa, e já colhendo semente, vendendo. E estava indo bem. Aí
foi um dia, ela tinha comprado essa história é muito bacana, essa é boa. Ela tinha comprado um carro zero quilômetro, carro do ano. Naquela época não tinha muito esses carros importados, muita coisa. Ela com um carro do ano. Feliz da vida. Feliz da vida, trabalhando. E quando a gente foi morar junto, eu fui lá, né? Os pais são japoneses. Eu fui lá pedir a benção dos dois, ó, vamos morar junto. Tá? Então, e foi dando certo. Aí, um dia eu estava lá com a cana, com a semente, e era a época de colheita. E eu caí numa colheita de umidícola e produzimos muito. Uhum. E era eu e o filho do seu Ademar, que chama Marcelo Rios, que foi a família que me ensinou a mexer com semente. E eu fui com o Marcelo Rios colher uma semente e colhemos muita semente. Pode continuar. E aí fomos lá, colhemos essa semente, mas aí eu tinha que cuidar da cana, né? Puxar a cana, entregar a cana. E aí eu tinha uma caminhonete que eu ficava na roça, aí eu tinha que deixar lá com o pessoal, tinha um gerente que cuidava da roça ali para mim, e eu já fiquei sem carro. Aí eu falei, meu amor, você vai ter que me emprestar seu carro. Ai, que dor. Aí ela olhou para mim assim, tá, e falou, e você vai para fazenda? Falei, vou. Ela falou, então toma cuidado. Eu falei, não, meu amor, pode deixar, a estrada é boa. Lá você precisa de ver. Lá parece um asfalto. Aí nós fomos, colhemos a semente e comecei com esse carro. Deu certo, colhemos a semente. Nessa época eu já alugava um barracãozinho para mim, produzindo. Guardamos essa semente, pesamos. Aí acabou a colheita, fui fechar a conta. Então tem que pagar tanto. Falei, meu Deus, e agora? Não tinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Mas não pode, ficou tudo isso. Não, mas nós colhemos bem, a semente deu boa. Eu falei, mas eu não vou pagar esse dinheiro agora. E agora? Vou levar tantos dias. Aí eu fiz a conta, quanto que a cana me dava, quanto que a garapa. Eu falei, não tem jeito. Aí saí na rua para vender essa semente, tá? Lembro até hoje. Quando você tem produto, tem hora que nem que você queira vender, você não tem comprador. Uhum. Então, muita colheita, todo mundo querendo vender, o preço lá embaixo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, foi uns 2, 3 dias, cheguei em casa à noite, assim, tardezinha, o Cristiano chegou, ela chegava às 6 e pouco, cheguei 7h30, 8 horas, tudo bem. Aí eu falei assim, escuta, eu preciso conversar com você. Ela falou, vamos conversar. Tranquilo, assim. Falei, então, preciso pedir uma coisa para você. Aí ela falou, o quê? Falei, então, meu amor, colhemos a semente, deu tudo bem, tal, Cristiano, mas assim, eu não aguento pagar. Ela falou, mas como? E japonês, certo, você pensa, tá aí, sério. Sistemática. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu aqui, né, pensando comigo. Então eu falei, meu amor, ela falou, mas e aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, ó, eu já peguei um dinheiro emprestado, mas não adianta. Daqui a pouco não vou dar conta. Ela falou, mas o que você está pensando em fazer? Eu falei, eu queria vender seu carro. Imagina a cara dela. Não, tá aí, olha, você não tem noção. Ela olhou para mim e falou assim, mas como? E como que a gente vai andar? Como que eu vou trabalhar? Eu falei, não tinha Uber naquela época. Não tinha Uber, era muito difícil. E eu, no mesmo tempo que eu pedia, que eu falava, eu não sabia que caminho que eu tomava, né? Mas eu achei que era o caminho. Você confiava no resultado? Confiava, sempre confiei no resultado. E aí eu falei, ó, se não chover, se não esfriar, se eu vender tanto de cana, tanto de garapa, eu vou levar tanto tempo, não adianta. O pessoal tem que pagar, eu tenho uma semana para pagar, eu já fui até num caboclo aí que empresta dinheiro. Ela falou assim, então tá bom, mas e se você vender o carro? Do que eu vou andar?
Falei, então, não vou mentir para você. Olha só, Thay. Falei para ela, então, não vou mentir para você. Eu já fui lá no Pardal, no Vanderlei, e ele tem um carro lá, uma Fiorino. Pra você ter uma noção, o carro dela era ano 2000. Eu comprei uma Fiorino 1980. Meu Deus. Tá, você não tem noção. Ela falou, mas como? Então você já tá de caso pensado. Eu falei, não. Se você falasse que ia vender o carro, eu já tinha que ter uma solução. Uhum. Eu falei, mas a decisão é sua. Ela falou, mas qual que é o resultado? Eu falei, ó, a gente tem tantos quilos de semente, com tanto de VC, eu já estava entendendo a semente, tanto assim, assim, assim. Se a gente vender assim, mais ou menos, a gente vai faturar tanto. Ela falou, será? Eu falei, mais ou menos. Mas é lógico, a gente sempre chuta, né? Sim. Baixo, margem de erro. E aí tá, e assim eu fiz, eu vendi o carro dela. Larguei a Cristiane a pé, uns 2 dias, fui lá, comprei essa Fiorino e comecei. E aí passou. Isso era meado de março, comecinho de abril. Né? E aí você fica, as colheitas de umidícola, que era a semente que eu tinha, geralmente é fevereiro. Uhum. Aí você acaba de colher, resumir março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que começa. Aí quando foi setembro, eu já com a garganta apertada, faca no pescoço. Falei, meu Deus. Aí quando foi um dia, toco o telefone. Aí o seu Ademar Rios falou assim, Duim, eu tenho um comprador para sua semente. Falei, não brinca. Assim, tá, que ele foi ali. Tá certo. E aí tá, e assim, mas a vontade assim de vencer era tanto assim, sabe, de conquistar. Aí eu falei, não, vai dar certo. Aí no outro dia eu acordei mais cedo, fui cortar a cana. A gente acordava, tá, e era 3 horas da manhã. Aquela hora que dava 5 horas, começava a clarear o dia, você já molava um facão assim, ó. Caía no canavial para tentar estar na cidade, 11 horas, meio-dia. Aquele dia eu vim cedo, 10h30, cheguei na cidade, entreguei minha cana, 1 hora eu já fui lá no escritório. E aí, senhor Demar? Ó, é assim, assim, só que o homem precisa de um prazo. Falei, senhor Demar. Ele falou, não, mas é bom. Aí tá, e fui lá e vendi essa semente. Tudo? Tudo. Era uma empresa. Uhum. Vendi tudo essa semente. Peguei aqueles cheques assim, e eu olhava e falava, não é possível. Graças a Deus. Aí eu somava as despesas, o carro, tudo. Aí tá bom, cheguei em casa, eram umas 6 e pouco. O Cristiane chegou, falou, e aí, tudo bem? Tudo bem. Falei, vendi a semente. Vendeu? Falei, vendi. Ela falou, meu amor, que bom. Eu falei, olha aqui, ó. Peguei o cheque, dei para ela, né? Ela era bancária, mexia com dinheiro. Nossa, meu amor. Já vai dar para comprar meu carro. Falei, não, calma aí. Falei para ela assim, não, meu amor, calma, peraí, deixa eu ver ainda. Não. Falei, não, vamos ver o carro. Aí tá, passou. Eu ainda enrolei essa Cristiane mais 1 ano. Eu achando que a história ia ter um final feliz agora, que você ia devolver o carro para ela. Enrolei ela mais 1 ano. Aí fui lá, comprei um carro 0 quilômetro, levei na porta do banco, pus um laço. Aí Deus foi abençoando. E a partir desse momento, desse primeiro excelente resultado, ficou mais fácil? Ou até hoje existem desafios? O que muda é o próprio desafio? O que muda são os desafios, né? Assim, quando você conquista os seus objetivos, você cria novos objetivos, novos ideais. Então, assim, eu costumo falar que você nunca pode se acomodar, né? Você não pode chegar aqui e falar, já tá bom, eu já ganhei essa cadeira, eu tinha um copo, agora eu tenho 2, tá bom. E esse não é o perfil do Moacir Duim. E aí, Thay? Duim, você é religioso? Sou católico.
Católico. Então você conhece a parábola dos talentos, né? Sim, sim. Então você sabe que você fez exatamente o que Jesus falou, né? Você pegou a sementinha e multiplicou. E aí tá, é bacana que aí foi o começo. Aí eu já tinha ganhado um dinheirinho, estava começando, falei, vou aumentar, vou colher mais um pouco de semente. Mas assim, sempre a garapa. Ainda os dois. Não, eu não parava. Não parava. Mas era a necessidade ou era o emocional, o apego? Era assim, o que eu falava? Todo mundo falava, Duim, você não vai parar? Eu falei, rapaz, a garapa, ela me dá segurança. Uhum. Então, eu sei que todo dia eu vou ter um dinheirinho. Todo dia eu vou acordar mais cedo, eu vou trabalhar, mas eu vou ter um dinheiro. Uhum. Então, eu tinha segurança. E aí, nesse período, depois que eu vendi a semente, um dia eu fui atender um fazendeiro da família Rezende, lá de Terence, chamava seu Alonso Rezende. Eu vendi uma semente para ele, aí ele me encontrou e falou assim, vai lá no meu escritório, quero falar com você, quero uma semente. Eu falei, tá bom. Aí fui na casa do escritório do seu Alonso, que era a casa no fundo, escritório na frente. Cheguei lá e ele estava com um amigo. Ô, Duim, já falo com você. Ficou ali uns 2 minutos conversando. Daqui a pouco ele me chamou e falou, deixa eu apresentar o seu Antônio para você. Falei, ô, seu Antônio, tudo bem? O Duim é produtor de semente, eu compro semente com ele faz anos, semente boa. E aí esse seu Antônio, eu não me lembro o sobrenome, ele falou para mim assim, como que é o nome da sua empresa? Eu falei, seu Antônio, eu não tenho empresa, eu sou um produtor. Ele falou, você não tem empresa. Então tá bom, obrigado. E virou as costas. Foi embora. Foi embora. Aí eu fiquei assim, sabe, foi a mesma coisa de dar um tapa na minha cara. E daquele dia eu saí dali e fiquei com aquilo na cabeça. Eu já andava nas empresas de semente, já conhecia todo mundo, né? Já sabia como funcionava. Saí dali, cheguei em casa. Chamei a Cristiana e falei, quero conversar com você. Ela falou, meu Deus. Lá vem. Aí ela falou, lá vem. O que era? Eu falei, não, eu acho assim, uma coisa boa. Ela falou, então fala. Ela sempre muito, assim, sabe? A Cristiana, ela é uma mulher, assim, ela é muito séria. Eu sempre brinco assim, falo, cuidado, a japonesa não é de mostrar os dentes. Aí ela muito séria. Falou, fala logo, desembucha. Eu falei, Cristiano, o negócio é o seguinte, eu vou abrir uma empresa de semente e pastagem. Ela falou, mas como? Com que dinheiro? Eu falei, não, eu vou juntar tudo que eu tenho. E nisso a gente estava morando junto há pouco tempo. Já ia fazer um ano e pouco. Eu vou montar uma empresa. Falei, será? Eu falei, não, eu vou juntar tudo, vou vender um caminhãozinho desse, vou pegar esse dinheiro, vou pegar isso aqui. Nesse meio termo tinha nascido a Carol. Eu estava com uma bebezinha. Ela falou, então tá bom. Você que sabe. Eu falei, não, eu vou. Aí, tá bom. Aí nisso era a época de safra. E aí esses amigos, conversando para lá e para cá, falou, rapaz, você tem que ir para Rondônia. Rondônia é bom, hein? Mas vende semente. Naquela época, né, formava muito pasto para lá, né, tinha muita formação, abrindo no norte. Aí eu fui conhecer Rondônia. Aí vim de lá, já vim enlouquecido. Eu vou abrir uma empresa. Aí fui mexer. Aí até sair documentação, naquela época, para você abrir uma empresa de semente, não é que nem agora que você vai lá e abre, já sai a documentação, você pode comercializar, você pode reembalar, você pode fazer várias, né, modalidades. Não, você tinha que ser um produtor e comercializador. E quando eu fui no Ministério da Agricultura, cheguei lá, ele falou assim, você já perdeu o prazo. Nossa.
só ano que vem. Falei, meu pai, não brinca. Não, ele falou, não. É assim, ó. Semente pastagem, você tem que registrar os campos, assim, assim, até essa data, tal, tal. Senão você... Super rigoroso. Super rigoroso. Eu falei, tá bom. Aí voltei para casa decepcionado. Aí nisso, eu tinha uma parceria com um produtor e ele ficou me devendo uma grana, não entregou muita semente, não produziu. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu faço um negócio com você. Ele falou, o quê? Eu falei, você embala para mim a semente na sua sacaria, tudo certinho. E eu vou lá vender em Rondônia. Ele falou, mas Duim, você é louco? Eu falei, não, eu vou. Eu fui lá e conheci um pessoal lá, fiz umas amizades, são pecuaristas, são dono de frigorífico, lá em Cacoal. Da família Notário, Ademir Notário, Ari Notário, Ailson Notário. E eu fui lá e fiz amizade, conheci eles. E eles eram todos pecuaristas, dono de frigorífico, conhecia todo mundo. E eu vou levar essa semente para lá. Mas, Duim, você não ia abrir empresa? Eu falei, não, mas empresa só ano que vem, eu preciso trabalhar. E nisso a Cristiane já veio para Garaparia. Olha só, tá, e tirei ela do banco. Falei, não, sai do banco, vamos trabalhar, você vai tocando aqui, porque daí tem a Garaparia e a entrega de cana. Certo. Então, assim, a gente vendia 500 copos de garapa por dia e entregava 2 F4000 de cana por dia. Nossa. Então, aí já tinha 5, 6 funcionários. E aí eu peguei essa semente, fretei um caminhão, uma história bacana também, foi o meu primeiro caminhão de semente. Fretei um caminhãozinho, 15 mil quilos de semente. Na sacaria desse amigo meu, e ele tinha empresa, tudo bonitinho, né? Fizemos uma parceria, fizemos um contrato, né? Foi lá, ele embalou a semente para mim, bonitinho, tudo certinho, tal. E eu parti para Rondônia. Aí liguei, contratei o frete. As estradas, convenhamos, que eram muito diferentes de hoje. Nossa. Um tempão de viagem. Tempão. Olha, Thay, só que assim, o bacana dessa história também é que assim, no dia que eu contratei o freteiro, falei para ele, falei, ó, só que vai uma pessoa com o senhor, no telefone, vai uma pessoa com o senhor para acompanhar a carga de semente. Não, tudo bem, não tem problema. Bom, o caminhoneiro chegou lá na empresa, né, desse amigo meu, chegou lá, encostou, carregou, tirou nota, tudo bonitinho, conferiu, tá bom, tá. E é isso, ó, vou sair amanhã de madrugada, hein. E o rapaz que vai comigo? Eu falei, onde? Eu falei, não, o senhor dorme aqui mesmo, caminhão na empresa, aqui tem tudo, vou mandar buscar uma marmita pro senhor, e amanhã cedo eu venho aqui. Ah, então tá bom. Foi no outro dia, 4 horas da manhã, chega o Moacir Duim lá, com a malinha na mão. Ele falou, ué, quem que vai? Eu falei, é eu. Ele falou, mas é o senhor que vai? Eu falei, é eu mesmo. Eu falei, então vamos. E partimos. Vamos embora. Quando foi chegando lá perto do Rondonópolis, antes do Rondonópolis ali, esse caminhoneiro parou para almoçar, né? Entrou para o restaurante, eu entrei junto com ele, ele sentou na mesa, aí eu fui lá no balcão, aí pedi, né, ele ficou olhando, aí sentei. Ele falou, você não vai almoçar? Eu já pedi, eu vou comer um surtido. Naquela época falava assim, né? Uhum. Vou comer um surtido. Eu falei, não, já pedi o meu ali. Ué, o que você vai comer? Eu falei, não, eu pedi um marmitex já. Porque assim, eu era muito seguro. Uhum. Então assim, eu não passava necessidade. Mas assim, a vontade de crescer, de vencer, assim, fazia eu ser um homem seguro. Sabe? Eu tinha convicção do que eu queria, aonde eu queria ir, aonde eu queria chegar. Aí eu falava assim, eu não vou me dar o luxo. Eu vou comer aqui um churrasco, por R$20 eu posso comer um marmitex de 4. Então assim, e aí tá bom, tocamos. Quando chegou lá perto de Cuiabá, nós fomos dormir. Ele falou assim, o senhor vai dormir na onde? Eu vou parar nesse posto aqui, tem hotel. Eu falei, não, senhor. Chamava seu Pedro. Ele falou, não, senhor Pedro, não. Vou dormir no caminhão.
Aí esse homem olhou pra mim e falou, não. Aqui na cabine só cabe um, não cabe dois, não. Aí eu falei, não, o senhor pode deixar, eu trouxe uma rede, eu vou dormir lá na bunda do caminhão. E assim foi. E aí nós fomos para Rondônia, vendemos toda a semente, voltamos, buscamos mais 2 carretas. Aí quando foi, no outro ano, aí eu fui lá cedo, e aí eu abri minha empresa. Aí deu certo. Aí Aí já veio a Pastoforma. Não. Calma, tô indo muito lá. Aí fui lá, abri uma empresa, vai achar um nome, falei, agora eu vou ter minha empresa. E a gente escolhe nome, não escolhe. E aí abriu o nome, Agroforma. E aí abrimos o nome. Passou, vai lá, aluguei um barracãozinho, comecei. Quando eu abri a empresa, passou uns 90 dias, um menino que eu plantava cana lá em Sidrolândia. Ele passava, ele era agrônomo. Ele falou, vou vender uma semente para você, Duim. Eu falei, não, pode vender. De onde você veio? Estou indo lá para o lado de Chapadão, Paranaíba, Cacilândia. Eu falei, não, pode vender. Eu não tinha nem tabela, nada. Ligado, passava o preço. Aí passou um dia, esse menino não me ligou, daí passou uns 20 dias, ele passou na empresa. A empresa tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Nova. Eu já indo para Rondônia, vendendo semente. E ele falou assim para mim, Duim, tem um nome igual o seu lá em Paranaíba. Você não me avisou, você está vendendo semente para outro? Eu falei, não, rapaz, não estou não. Ele falou, não, então você olha. Aí eu fui atrás. Tinha um outro nome igual ao nosso. Mas isso não me enfraqueceu, pelo contrário, me fortaleceu. Eu falei, não, vamos ver. Aí foi lá, e entra em marcas e patentes, e ficamos brigando, e nisso a empresa crescendo. E aí o Rondônia ficou pequeno. E aí a Agroforma deu um dos seus maiores boom. Foi em 2010, 2011. Que a gente resolveu a fazer marketing, né? Fazer uma feira. E a gente foi para uma Expo Grande, aqui em Campo Grande. E ali que a Agroforma... A Agroforma né? tem, então... Hoje fala Pastoforma, confunde. E ali que a Agroforma cresceu. Foi aonde foi o boom. E aí eu já estava vendendo na Rondônia, já vendia muito. E com essa mídia que a gente começou a fazer, com esse trabalho árduo, né? Aí foram vindo as contratações, aumentando a equipe, colocando equipe de venda, né? E você sempre presente, cuidando de tudo. E agarrado com a garapa. Cristiane cuidando da garapa. Cuidando da garapa. Aí quando deu esse boom, eu falei, Cristiane, você vai ter que parar. Vem para a empresa, porque eu não estou dando conta. Eu tenho que vender, eu tenho que comprar, contratar, eu tenho que fazer financeiro. Ela falou, vem para a empresa. Aí ela falou, será? Trabalhar junto o dia inteiro. Eu falei, meu amor, todo mundo me falou isso. Duim, pensa bem, você vai levar a sua esposa, é o dia inteiro do lado, não vai dar conflito, aí você tá com a mulher o dia inteiro no serviço, aí você chega em casa. Eu falei, mas olha, eu confio, vai dar certo. E graças a Deus, sou um homem muito bem casado, uma família maravilhosa, tenho 5 filhos, 2 com a dona Cristiane. Já é vovô? Já sou vovô, Olha. tenho 3 netos. E Vocês ainda trabalham juntos? Até hoje. Então, sua história começou com um negócio de família
E permanece com o negócio em família. Permanece na família. E aí a Cristiane saiu do banco, veio para a empresa, assumiu o financeiro. Então hoje é a dona Cristiane, né? Cristiane Candaab, que é o nome dela. Ela é o financeiro da Pastoforma. E quando foi essa transição? A gente está lá na Agroforma ainda. Expo grande, cresceu. 2010, 11, 12, tudo fazendo feira, explodiu. Quando foi em 2014, fui para o Pará. Aí onde vieram as grandes conquistas. Olha só. Aí a empresa cresceu, né? E aquilo assim, eu costumo dizer que eu nem sei como eu cresci. Eu só sei que eu trabalhava de dia, de noite. Aí nisso vendemos a garaparia para minha irmã e para o meu cunhado, entrega de cana, e ficamos só com a semente. Aí a Cristiane já veio para o financeiro. Em 2014 nós fomos para o Pará. E assim, nós tínhamos ano, Thay, de crescer 100%. Nossa. Assim, era uma coisa assim, sabe, fabulosa. Eu falava, meu Deus, como é que eu estou dando conta? Como é que é a vontade? Como que é a garra? E assim, eu sempre ali, sabe? Seus pais viram esse sucesso, Duim? Minha mãe, meu pai, são falecidos hoje. Todos os dois viram, me apoiaram muito. Depois eu fui o alicerce da família, né? Porque assim, quando a gente sempre costuma falar, olha para trás, né? Quando você está nas dificuldades, eu acho que todos passam dificuldades. Eu acho que são nas dificuldades que você encontra força, né? Mas você tem que olhar para trás, para você fazer um balanço. Ó, como que começou, o que está acontecendo, para onde eu quero ir, para onde eu vou. Em 2014 nós fomos para o Pará, aí foi o maior boom da empresa. Aí depois fomos para o Acre, Mato Grosso, aí já tinha Rondônia, Maranhão, Tocantins. Nossa. E aí em 2017 veio o boom do nome. Eu perdi o nome no Marcas e Patente. Aí aquilo foi um choque. Mexeu com você. Choque muito grande. A gente tentou comprar a marca, não conseguimos, não teve. E falei, e agora? Fiquei, eu costumo brincar, fiquei quase doente. Mas eu falei assim, meu Deus, vamos, sacode a poeira. Eu acho que é aí que você tem que juntar, ter força, né? E acreditar. E tentar buscar soluções, né? Os caminhos. Eu falei, não, eu vou achar um nome. Eu vou achar um nome, e eu ficava. Tá, escrevia, chegava lá. Ô, Thay, tudo bem? Qual nome que você acha bonito? Aí ia lá no Pedro, ia no Mané, e foi. Até que um dia, falei, Pasto Forma. Falei, meu Deus, era só eu tiro o agro e ponho o pasto. E tem mais identidade. Então você vê como que são. Como que Deus abençoa a gente. E aí eu comecei. Mas aí, tá, tinha cliente que ele queria Agroforma. Falei, meu Deus, eu não posso mais vender e agora. Aí eu ia lá, vendia assim, meio quietinho. E aí eu fiz um trabalho de marketing muito grande. E nós tivemos que ir para a mídia, né? E fomos para a mídia, TV, canal aberto, tudo que podia fazer de mídia a gente fez. Então a gente falava um slogan que a gente grava até hoje. Agora a Agroforma é Pastoforma. E fica batendo. Mas tinha cliente que queria. Mas só que quando a gente troca, olha como é que eu fui abençoado. Quando a gente troca o agro pelo pasto. Porque até as vogais são as mesmas, o A e o O. Então, assim, até para falar rola uma identidade. Tá, e aí tinha cliente que não percebia aquilo. Chegava, depois de muito tempo, ô Duim, você mudou de nome? Eu falei, mudei. Mas rapaz, ficou mais bonito, ficou melhor. Porque é semente, é pasto ou forma. O pasto, forma. E aí tá, e foi uma benção e
a empresa foi crescendo, né? E a gente foi assim, um crescimento árduo, porque daí você tem que começar já a investir em tecnologia, né? Quando a gente começou, a braquiária era lá na enxada. Você pegava o famoso peão de braquiária. Depois vieram as máquinas e foi evoluindo. E a Pastor Forma e o Moacir Duim soube, né, fazer essa transição. O Duim, e hoje a Pastor Forma é imensa. A gente tem, inclusive, dados que é uma das 5 maiores do Brasil, a maior do estado. Você continua sendo essa pessoa presente, você está lá acompanhando tudo, você sabe de tudo, você vai na empresa, você conhece seus colaboradores, você é esse cara? Todos os dias, tá? E todos os dias, assim, não com aquela frequência de se acordar lá 4 horas, 5 horas, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente conseguiu se sobressair. Aí a família também resolveu fazer outros investimentos, acabamos virando pecuarista, né? Sou pantaneiro, com muito orgulho, né? Sou pantaneiro há 16 anos. Nossa. Então, assim, a gente tem hoje fazendas no Pantanal e a gente vai para a empresa. Eu sempre falo, ó, você tem que amar o que você faz. Você tem que chegar lá, pegar. Ah, eu vendo garapa, eu tenho que amar a garapa. Ah, eu vendo água. A água é um negócio também. Você não toma água mineral? Com certeza. Então, você vai lá comprar um óculos. Então, tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor. Você tem que fazer com dedicação, com carinho. E assim, eu vim fazendo esses anos. E hoje a Pastor Forma está aí entre as 5 maiores empresas do Brasil. Se não a maior do Mato Grosso do Sul, né? E é assim, e a gente fala que o último boom da Pastor Forma foi agora, em 2022. Né? Tudo, né? A tecnologia chegou. Então, hoje, a tecnologia é na palma da mão. Né? Então, hoje um pecuarista, para fazer uma cotação de semente, ele pega seu tablet, seu note, seu celular, e aí? É muito rápido. Então, a Pastor Forma, ela viu essa necessidade. Temos que empreender, temos que trazer para o produtor mais tecnologia. O mercado está mais exigente em todas as áreas. Se modernizou, entrou tecnologia, como você está falando, mas o diferencial também está na sensibilidade de quem está por trás da tecnologia. Você falou que você é pecuarista, então, já debutou, né, há mais de 15 anos. Então, você sente todas as necessidades do pecuarista, você conhece essa necessidade e você leva para a Pastor Forma para devolver essa necessidade em forma de solução. O pecuarista, né, não só o pecuarista, porque hoje também a semente de pastagem ela tem um share muito grande, né, na integração lavoura-pecuária. Então, hoje o Brasil inteiro precisa de semente de pastagem. Ele precisa de braquiária para ele fazer uma integração. Porque hoje usa muito. Planta-se a soja, né, faz-se a cobertura com algumas variedades, desseca e planta. Então, isso trouxe para a gente um novo mundo. E junto com o pecuarista, que hoje você vê onde chegou a nossa carne hoje. Olha onde está o nosso boi. Olha a nossa genética. Nós temos a melhor genética de Nelore do mundo hoje. Nunca se falou tanto em agro, Duim. Tanto em agro. Quanto nós exportamos? Hoje, 30% de toda a carne do mundo é brasileira. Esse ano a gente vai passar os Estados Unidos em volume de rebanho. E tudo isso precisa de quê? Semente de pastagem, Thay. Não tem. Então, um boi, não é que nem um boi americano, que ele nasce e ele já vai para o confinamento. Não, o boi brasileiro, a vaca, né, que é a vaca onde começa ali, o bezerro, ele tem que comer uma semente de pastagem. E aí, com isso, vieram-se as exigências, as novas cultivares,
né? Então, assim, tá vindo muita tecnologia. E a Pastoforma se preocupou nisso, em trazer essa tecnologia. Trazer uma semente sempre com qualidade, mas uma semente mais pura, uma semente tratada, né? E quando a Pastoforma viu esse mercado, o que a gente fez, tá? Nós fomos lá, fizemos uma indústria, né? Com uma área de 22 mil metros quadrados, com 15 mil metros quadrados cobertos, são 1,5 hectare. Então, eu costumo falar que a Pastoforma, hoje, ela tem uma estrutura entre as 3 empresas do Brasil. Nossa. E nisso, agregando sempre o quê? Tecnologia, o que há de melhor em semente e pastagem, a Pastoforma leva para o seu cliente, né? Leva lá para o consumidor final, para quê? Para ele entregar aquilo em quê? Em carne, em resultado, né? Porque hoje ninguém mais vive sem um mundo da proteína, né? Exatamente. Falando nessa entrega, o Brasil é um país muito plural. Tem vários tipos de necessidades de solo. Você falou que é pantaneiro. Pantanal tem muitos desafios. Como é que vocês trabalham para entregar resultado em vários tipos de projetos? Então, tá, é assim. Tudo começa com a aptidão da sua propriedade, da sua fazenda. Então, se ela tem aptidão para agricultura, é uma variedade. Se elas são de solos de média fertilidade, é uma variedade. De baixa fertilidade, são outra variedade. Pantanal, aí já é 1 ou 2 variedades. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem equipe. A gente investe em tecnologia. A gente investe... a Pastoforma, ela tem uma... nós somos associados à Unipasto, que é a maior associação do Brasil. São 33 empresas que ela fomenta as 9 cultivares. Ela tem uma parceria com a Embrapa. Olha só. É muito bacana, um projeto muito bacana. Então, a Embrapa, nós temos uma parceria. Então, as variedades novas que a Embrapa desenvolve, somos nós, dessa associação, só que podemos vender. Então, assim, é muita tecnologia. E nesses anos todos, assim, sempre, né, ao longo aí 4, 5 anos, sempre tem cultivares novas. Então, para solos férteis, nós temos os pânicos. Para solos médios, temos as braquiárias. São vários tipos de pânico, vários tipos de braquiária. Temos mais de 16, 18 variedades de semente e pastagem, né? Vocês têm esse contato... A empresa é imensa, é grande demais, mas ainda tem esse contato próximo com o cliente, de personalizar, de entender o que ele precisa e fazer algo personalizado. Sim, tá. E assim, eu acho assim, é o que eu falei. Eu tenho, assim, desde pequeno, Deus deu um dom. Às vezes ele dá um dom de a pessoa ser um médico. Na verdade, ele vai lá, ele sabe operar, ele faz a cirurgia, hoje ele vai na robótica. Então, Deus deu aquele dom. Então, hoje, se forma lá, sei lá, 100 médicos. Quantos médicos que se sobressaem? Então, Deus me deu esse dom. Então, até hoje, a Pastoforma, hoje, ela tem 120 funcionários, colaboradores. Nós somos em 120 colaboradores. E até hoje, o Moacir Duim é muito forte. Somos, graças a Deus, com esse dom, assim, o meu comercial é muito presente. Então, eu estou ali com o fazendeiro, eu recebo. Olha, é todo dia. Os colaboradores da empresa costumam falar, seu Moacir, o maior concorrente aqui dentro da Pastoforma é o senhor. Concorrente demais. Então, até hoje, isso assim eu faço com prazer, eu faço com alegria. Então, quando me liga uma pessoa indicada, ou um amigo, e assim, não estou falando do Mato Grosso do Sul, estou falando do Brasil. Por exemplo, ontem me ligou
cliente no Mato Grosso. Tem fazenda no Mato Grosso, no Pará. Ô, Duim, você tá bom? E como é que tá a semente esse ano? Vou formar um pasto aqui. E até hoje eu tenho isso. Chego lá na empresa, vou lá na indústria, né? São 100 colaboradores, 120 colaboradores ali para você olhar, conhecer, tratar, chamar pelo nome, olhar todos os processos. Ô, Duim, esses tempos atrás na internet estava rolando uma trend. Trend é uma coisa que pega uma moda. Que falava assim, hoje, se você olhasse para aquele Duim lá cortando canas, 2h30 da manhã, acordando para lá, o que você falaria para ele? O que você falaria para aquele Duim? Olha, querer é o poder. Querer é o poder. Eu vou onde eu quero ir. Lógico que muitas pessoas tentam, falam, eu vou, não consegue, mas assim, eu vou esperar. Não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou acordar mais cedo. Tem dia que vai estar aborrecido, que vão vir problemas. Todo dia tem problemas. Todo dia tem. Então, quando você vem lá um pepino, você já descasca, já pega o abacaxi também, né? Já descasca os dois juntos. Já coloca na garapa e toma. Eu sempre falo, são nas dificuldades. E sempre foram assim, nas dificuldades que eu me sobressaí, que eu cresci. Então a gente já enfrentou muita crise, né? Muitas crises. Quantas crises já tive de chegar lá e não ter dinheiro para pagar funcionário? Porque não é um mar de rosa. Com certeza. Você tem que produzir, você tem que industrializar, você tem que vender, aí depois receber. Então, olha todo o processo. E semente, tá? E muita gente não sabe, semente é um ser vivo. Semente respira. Semente tem germinação, ela quer nascer. Então, é todo um cuidado. As pessoas às vezes falam, vou comprar uma braquiária. Não, não é assim, tá? Semente é um ser vivo. Cada um, ele tem o seu organismo. Então, a semente, ela nasce, ela morre. Se você não tiver um cuidado, você pega uma semente lá, empacota, deixa lá numa umidade de um ano para o outro. Ela morre. Você tem respeito pelo seu produto? Com certeza, muito. A gente sempre fala. Sementes Pastoforma, qualidade comprovada, porque assim, são anos, né? Então, esse ano a gente está fazendo 24 anos de empresa. Você tem cliente daquela época ainda? Tenho muito. Eu tenho um cliente, tá, que foi o primeiro cliente em Rondônia. Ele é um lojista, pecuarista, excelente. E ele é antes da Agroforma. Então, quando eu peguei aquele caminhãozinho de semente, fui lá, levei para ele comercializou, eu abri a Pastoforma, foi a transição para a Pastoforma, ele está presente até hoje. Você pode falar quem que é? Posso, Roberto Teixeira, lá de São Miguel do Guaporé, cliente. Você contou sua história e você falou de muitas pessoas. E a vida é assim, né? A gente precisa de pessoas. Olhando aqui, pensando e fazendo essa linha do tempo e trazendo tantas memórias na sua mente. Tem alguém ou alguém que você queira agradecer? Olha, assim, é muito gratificante falar isso, mas assim também é muito difícil, né? Porque é muita gente. Não, você pode esquecer, mas assim, eu aprendi a mexer com semente com o seu Ademar Rios, com o Marcelo Rios. Sou muito grato, uma gratidão imensa. O seu Ademar Rios esses dias me fez uma visita na empresa, está com 90 anos. Então, assim, e quando eu fui, tem o Vanderlei Sebem, de Campo Grande. Vanderlei Sebem, eu ia lá, ele me ajudava, me emprestava um dinheirinho, eu comprava uma semente, vendia.
Meu pai, seu Moacir Duim, ele foi sempre presente. Meu pai sempre confiou em mim. Eu sempre ia lá, pegava um dinheirinho dele, pegava um carro dele para entregar uma semente, para cortar uma cana, para levar. Minha mãe, né? São família, né? E assim, eu tenho uma pessoa lá de Cacoal, que é o Ademir Notário. Esse homem, assim, ele foi uma pessoa que ele acreditou no meu trabalho. Virou um amigo, virou um cliente. Eu podia chegar lá hoje e falar assim, Demir, estou precisando de um dinheiro aqui, X. Fala, não, vou arrumar para você. Ó, tal dia você me paga, hein? Tal dia, tá? E também assim, né, teve clientes, né? A empresa começou com 2 clientes, naquela época no Mato Grosso do Sul. Um é o seu Oswaldo Firmino. E são muitas pessoas, a gente não vai lembrar de tudo, né? Mas quero agradecer a todos que sempre acreditaram. Hoje o Moacir Duim, a Pastor Forma, tem muitos amigos e clientes. Eu sempre falo, ó, você é meu cliente, você vai virar meu amigo. Ah, mas será, Duim? Eu falei, E assim, hoje a gente, graças a Deus, assim, é uma empresa familiar, né? Hoje os filhos estão grandes, vieram para os negócios, né? Eu tenho 2 filhos que trabalham na empresa, né? E tá vindo agora, daqui a uns dias, a Carol se formou, acabou de fazer uma pós, tá vindo para somar, vai vir para a equipe do marketing, né? E assim, a Pastor Forma, ela tem uma identidade muito forte, né? Que todo mundo fala, é o Duim. Mas assim, não é o Duim. Ela é a família Duim, né? Ela é a família Pastor Forma. Porque assim tá, e assim a gente, sem pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Então assim, eu tenho gratidão e eu tenho colaborador lá na empresa de 16 anos. Nossa. Então assim, é muito gratificante você poder contar, né, com pessoas. Duim, a gente falou muito olhando para trás. Contamos um pouco de você, empreendedor, visionário, pai, filho, marido, amigo. E olhar para frente, tem alguma coisa que você queira ainda? Porque quando a gente olha para sua história de sucesso, a maioria das pessoas fala, pronto, cheguei, estou no meu lugar confortável. Você está no seu lugar confortável ou você ainda tem prospecções? Boa pergunta, porque assim, eu acho que a gente nunca pode ficar confortável, né? Eu acho que sempre você tem que querer mexer. Tá bom, tá, mas acho que dá para melhorar um pouquinho, né? Então, eu esse dia conversando com a Cristiane, que assim, Deus me abençoou muito, me deu uma mulher espetacular, sabe? É o alicerce da Pastor Forma, não é só porque é o financeiro, mas ela é um alicerce dentro de casa, sabe conduzir. E assim, a gente trabalha dia a dia. Tem dia que a gente sai da empresa, ontem a gente saiu, ela saiu 7 e pouco da empresa, eu saí quase às 8. Todo dia nessa batida. E aí a gente vai se acomodar, tá? Não. O que a Pastor Forma veio trazer? O que ela busca? Você busca o legado? Busco. Eu quero, assim, todo mundo acho que quer deixar o seu legado, né? Tá? Todo mundo quer. A gente não está aqui. Eu sempre falo, olha, a gente não veio à toa. A gente não veio para esse aqui ou para aquilo à toa. Sempre tem um sentido. Tudo tem um sentido. Então, assim, eu sempre falo, na vida da gente tem as passagens. E a gente veio crescendo, veio evoluindo, tecnologia chegou. E assim, a Pastor Forma, ela está presente em várias regiões do Brasil. Hoje, a gente lá atrás, a Pastor Forma não exportava semente porque eu não conseguia atender o nosso mercado nacional. Eu não dava conta. A gente vinha crescendo. Então, hoje, assim, hoje a gente exporta já para vários países. E, assim, eu não quero ser o maior do Brasil.
Mas eu quero deixar um legado de conquista de uma empresa, sempre foi uma empresa muito séria. Pastor Forma tem nome e sobrenome. E esse é um legado que a família do IN, né, graças a Deus, os filhos estão no negócio. A Pastor Forma quer ser uma empresa dentro, né, do Brasil, não a maior, mas assim, está entre as melhores do Brasil, levando lá para aquele homem do campo, aquele que planta ali, lá no Pantanal, lá na agricultura, qualquer que seja, né, o seu projeto, levando qualidade. Então eu sempre falo, ó, eu quero assim, pensou em semente, pensou em pastor. Duim, a gente vive num momento aqui no Brasil de muito relativismo moral, né? Sim. O que é certo e o que não é certo, ele é relativo. Toda a sua história demonstra que você é um homem de valores, criou uma família de valores, criou uma empresa de valores. Você continua acreditando nisso? Você acha que é possível a gente sobreviver nesse meio aqui no nosso país, continuando a preservar os nossos valores? Sim. Thay, eu acho que se a gente não for nessa linha, a gente não vai chegar lá na frente. Então, eu acho que assim, valores, comprometimento, honestidade, caráter, sempre. E só assim vamos vencer. Com o quê? Com muito trabalho. Porque tá difícil, tá muito difícil. Mas e aí? Vamos relaxar no sofá, e aí? Não, eu acho que assim, o Brasil ainda tem muito. Uma hora assim, uma hora as coisas mudam, uma hora essa economia melhora, uma hora o boi sobe um pouquinho, a soja melhora, né? Nós somos um país do agro. Então, atrás, né, do agro é uma imensidão. É uma imensidão, né, de coisas que podemos estar ali, né, prestando um serviço. Né? Então, você vê, o Moacir Duim, de garapeiro, olha só, para sementeiro, pecuarista hoje também. Então, é conquista. Então, acho que a gente não pode parar de lutar nunca, não podemos desistir nunca somos brasileiros com orgulho, né? Com muita fé, com muita honra. E assim vamos indo, né? Você tira férias? Tira férias de verdade. Descansar, deixar o celular de lado. A gente tira, assim, o celular nunca tira, né, pai? O celular hoje... Tá lá curtindo, mas tá aqui, respondendo. Você tá olhando aqui, eu já quase olhei, já quase peguei. Mas assim, hoje a gente tira, assim, tira uma semana, 15 dias, né? Viagem. Naquela época tirava? Não. Naquela época, assim, eu ia para Rondônia, ia para o Pará, ficava 35 dias sem vir em casa. Era trabalho. E até hoje a gente sai, visita cliente, eu visito, eu gosto. Eu gosto desse cara a cara, tá ali, apertar a mão, o que precisa, sabe? Eu gosto. Eu amo semente, né? Eu amo comércio, eu gosto. Duim, 24 anos, você disse, né? 24 anos com sementes de pastagens. O que você diria para quem está começando agora? Que está enfrentando as suas dificuldades lá do comecinho. E agora, de uma forma diferente, né? Não vou dizer mais fácil, mais difícil, mas diferente. E aí? Então, assim, eu sempre falo, tá? Que assim, olha só. Eu lembro, em 2014... fui lá no Pará, aí fechei com o supervisor da área e tal. Fomos fazer um treinamento, um bate-papo, conhecer a empresa. 45 pessoas. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? E fiquei. Foi dando a hora de ir para essa reunião e Era às 14 horas. Aí saí no caminho do hotel para onde ia ser a reunião. Aí eu
falei, já sei o que eu vou fazer. Vou contar a história da minha vida. Então é isso. Então hoje você, às vezes a pessoa vende um picolé, ela está ali vendendo um salgadinho, né? Ela vai ali, vou vender, vou lá na roça, vou plantar uma mandioca, vou vender. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente nunca deve desistir. Então você vê, de garapeiro, e eu adoro você, eu não falei para você, as pessoas até hoje chegam e falam, ô, garapeiro! Eu olho assim, para ver quem é que tá me chamando, mas é um orgulho para mim. Então, assim, eu tenho pessoas lá em Rondônia que chegam e falam, ô, garapeiro! Pessoas que pegaram, que me deram a mão. Porque, assim, às vezes é que nem, fala assim, o que você faz? Eu vendo coxinha. Pô, às vezes, de uma coxinha que ele começa a fabricar em casa, né? Ele vai para um restaurante, né? Ele vai para algo muito grande, ele se torna um chefe. Então, o que eu falo para as pessoas? Não desistir nunca, acreditem. Sempre há espaço para crescer, para você se sobressair. Sempre, acredita. E ali naquele dia, lá em Marabá, 45 pessoas na sala, eu contei toda a minha história. Ó, assim. Então você que está aí, ó, sentado, cara, acorda mais cedo. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer de diferente? Porque chegar lá todo dia, tá aqui esse copo, tá aqui esse copo. Quer comprar? Tá. Esse aqui é 1, esse aqui é 2. Tá bom. Não, peraí. Acho que eu vou mudar esse copo, vou pôr um bonitinho aqui, vou pôr um lacinho. Tá, e gosta de lacinho. Vou pôr, olha, tá, como é que ficou bonitinho. Você já fez um diferente. O que você precisa? O que você está precisando hoje? Então é isso aí, é criatividade. E perseverança, sempre perseverar. Duinho, obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Quando a gente vê a grandeza da Pastoforma e olha para você, eu acho que a maioria das pessoas te vê como líder. Sim. Mas conhecer a sua história, te ver como ser humano. Entender como foi o seu processo, conhecer um pouquinho da história da sua família, conhecer um pouquinho das suas emoções, o que você sentiu, o que você viveu, onde você dormiu na rede, comeu marmita. Isso te torna um ser humano. E a gente precisa disso. Porque a gente precisa de pessoas que inspirem pessoas. E você é uma pessoa que inspira pessoas. Inspira pessoas. Então, obrigada. Que agradeço você. Bate-papo formidável. Nos traz muita lembrança, né? Uhum. Mas, assim, é muito gratificante você ver, você falar assim, eu cheguei lá. Eu quero agradecer a todos que sempre acreditaram, né, num trabalho de Moacir Duim, num trabalho de Pastoforma. A gente tem um comprometimento muito grande com o nosso cliente. E você atender cliente, assim, é bom, é ótimo. E aí quando você atende amigo? O amigo está ali no dia a dia, ele te cobra mais, não. Então, assim, é muito bom hoje estar aqui, relembrando tudo isso, né? E parando para pensar, nossa, 24 anos passaram. Tomara que a gente esteja aqui nos próximos 24 anos contando mais histórias, mais superações. Tomara a Deus, né? Talvez esteja sentado aqui um novo diretor, né? Os filhos estão vindo. Você acha que você conseguiria delegar? Não sei, né? Vamos estar lá, né? Vamos estar lá junto. Por enquanto não, né, Duim? Por enquanto você está lá, né? Firme, graças a Deus, e bom demais. Muito obrigada novamente. Parabéns por esse legado. Que você continue nessa trajetória, inspirando, motivando, crescendo. E a sua família crescendo junto com você. E a sua família, não é só sua família de sangue, é a sua família como colaboradores, como clientes, como parceiros, que formam uma verdadeira e grande família. Tá, e foi um prazer muito, né, fazer esse bate-papo e agradecer a família Pastoforma. Aí a gente agradece a todos com muito carinho, né, com muito obrigado.
E para você que quiser conhecer melhor, que quiser se tornar cliente ou colaborador ou parceiro, todas as redes sociais da Pastoform estão aqui abaixo. Acesse, entre em contato, siga e se quiser compartilhar toda essa história com as pessoas que você acha que vão ser inspiradas por ela, fique à vontade. Muito obrigada também a todos que nos assistiram, né? Sim, todo mundo muito, mas muito obrigado do coração a todos.